E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia na presença do Senhor e vamos em frente. O caminho é estreito, gente, mas olha, é o único que conduz à vida eterna. Então persevera, ok? Força e foco em nome de Jesus. Na lição de hoje, voltamos à tônica principal do texto de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, quando diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos por intermédio de Cristo. E Paulo usa o verbete nestes últimos dias. A nós falou-nos nestes últimos dias por intermédio de Cristo. Isso mesmo. Para Paulo, ele já vislumbrava a perspectiva dos últimos dias. E quando nós analisamos esse trecho, últimos dias, nós temos dois caminhos a percorrer. Número 1 é a primeira perspectiva acerca do que significaria últimos dias. Pastor, qual que é a primeira perspectiva? É a perspectiva colocada em Deuteronômio 4, verso 30 e 31, ou mesmo Jeremias 23, verso 20. Quando você analisa esses dois textos, a perspectiva últimos dias é em relação a alguma coisa no futuro, simplesmente uma predição quanto ao futuro. Os últimos dias, ou seja, alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas quando você olha Daniel, capítulo 8, verso 17, ou capítulo 12, verso 4, ele fala de últimos dias como sendo os últimos dias de fato da história terrestre, ou seja, os últimos dias da história da humanidade, momentos que antecedem a volta de Jesus. Este termo, últimos dias, para Daniel possui esta conotação. Tendo isso em vista, analise comigo um texto citado na lição, que é Números capítulo 24, um texto que vai do verso 14 até o verso 19. O que nos anuncia este texto de Números? Nos anuncia que nos últimos dias Deus levantaria um rei. Esta é a perspectiva de futuro, ok? Ou seja, em algum lugar no futuro, Moisés está dizendo que Deus levantaria um rei. Isaías endossa essas palavras aqui no capítulo 2, no verso 2 e 3 de seu livro, dizendo que este rei atrairia todas as nações para Israel. E Paulo afirma que este rei teve o cumprimento na pessoa de Jesus. Ou seja, quem era este rei que atrairia todas as nações, que destruiria os inimigos do povo de Deus? Este rei, nada mais, nada menos é que o nosso rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Paulo disse que essas promessas se cumpriram em Cristo, e o ministério de Cristo nos permite identificar o cumprimento parcial, não total ainda, porque o reino não foi estabelecido de modo definitivo, mas o cumprimento parcial de todas as perspectivas colocadas em relação ao rei que se levantaria foram cumpridas em Cristo, tais perspectivas. Basta você analisar. Por exemplo, o Velho Testamento colocava a perspectiva, ou mesmo a Bíblia, de um modo geral, colocava a perspectiva da ressurreição dos justos. Ou seja, em Cristo tivemos o início da execução dessa promessa. O Senhor Jesus ressuscitou, juntamente com eles um grupo de pessoas também ressuscitaram, como uma amostra daquilo que em breve vai acontecer, anunciado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, já começou o cumprimento da promessa que vai se efetivar na segunda volta de Jesus por completo. Vai se efetivar por completo. Você olha um outro exemplo, que haveria, este novo rei se levantaria e haveria uma nova criação. E Ellen White afirma que toda vez quando nos entregamos a Cristo e o momento da nossa conversão é o momento em que Ele nos dá um novo coração. Este novo coração já faz parte do processo da nova criação. Ou seja,
tua conversão já é o indício do que em breve vai acontecer, de que faço nova todas as coisas, e começou aqui pelo seu coração. Não é interessante isso? Uma outra perspectiva muito bacana é o estabelecimento do reino, né? Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas, nos libertou do poder de Satanás e do pecado, e hoje ele é o governante da nossa vida. O que isso significa? Que já começou um novo reino para cada um de nós, onde Jesus é o nosso governante. Ou seja, o rei já começou a cumprir as promessas anunciadas a respeito dele, que ele desenvolveria, atividades que ele desenvolveria. Então, Jesus já começou a obra e ele vai terminar a obra que ele começou. Então, deixe o Senhor terminar aquilo que em você ele já começou. Como? Continue se colocando nas mãos dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor já iniciou a obra de restauração em nossa vida. O teu reino já foi dado o primeiro passo para o cumprimento do teu reino. Queremos percorrer toda a caminhada em nome de Jesus.